Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Gospel Channel. Esteja curtindo, compartilhando aí o nosso conteúdo aqui no nosso canal. Os vídeos, as mensagens, os shorts a gente coloca aí várias vezes durante a semana. Esteja curtindo, comentando. Deixa aí a sua comentário, sugestão de pautas aqui no nosso canal. É um canal cristão, evangélico, falando sobre aí a ameaça da agenda progressista, falando sobre o que acontece no mundo cristão, no mundo gospel, e falando aí sobre essa ameaça dessa agenda progressista, questão das igrejas inclusivas. Né? Tem um assunto muito sutil que poucos cristãos conhecem, e até pessoas que são conservadores, são cristãos de direita, acham que é um cristianismo. Isso tem pregado em algumas igrejas, algumas ONGs têm apoiado essa pauta até dentro das igrejas evangélicas. Isso é muito complicado. Passei por uma situação dessa de uma igreja que eu frequentava ano passado falando sobre justiça social. Isso tem falado em algumas igrejas, mas ele é uma ferramenta totalmente progressista, esquerdista. Exatamente isso. Se você já viu falar dessa pauta sobre justiça social, né? Muitos cristãos acham que é de você fazer o amor, ajuda o próximo. Exatamente ao contrário. O resumo de tudo isso, a justiça social o objetivo é destruir o cristianismo, é substituir o cristianismo com o marxismo, porque a justiça social é matéria, é um Deus morto. A justiça bíblica é um Deus vivo, é transcendente. A justiça social é praticamente é matéria. Então, quem é marxista, cristãos que são adeptos dessa filosofia marxista, apoiam essa agenda, de uma forma para o comunismo entrar dentro da igreja. Praticamente de dentro para fora. Então eu tenho aqui um livro aqui, eu não vou colocar no YouTube, né? Eu vou mostrar aqui o livro. Eu comprei esse livro aqui há poucos meses. Esse livro é de 2022, foi lançado ano passado, da editora Vida Nova. Depois eu vou deixar aqui a descrição, se você comprar, até no Mercado Livre. Eu comprei esse livro no Mercado Livre. Justiça Social não é justiça bíblica. É um livro cristão, uma editora evangélica, é de um pastor Scott David, dos Estados Unidos, que ele era adepto dessa justiça social, totalmente esquerda, e ele já trabalhava já algumas agências missionárias já apoiando essa pauta, e ele descreveu aqui, né, esse livro falando sobre essas agendas. É totalmente progressista. Ela é a subversão do cristianismo. Existe aqui na página 82 desse livro uma coisa que eu vou até explicar para vocês. Eu não vou colocar muito em causa de direitos autorais, mas é interessante esse livro, é muito interessante. Aqui na página 82 ele fala aqui as principais ideologias, né? Falar a cosmovisão bíblica e a justiça social e ideológica. Vou deixar aqui um exemplo aqui de um desses tópicos, né? E aqui tem um quadro, praticamente aqui você vê um livro aqui, né, na página 82. Vou falar aqui de um tópico aqui, no cristianismo. Qual é o nosso dever moral básico? Mas quem é cristão que defende a justiça social ideológica é ser solidários com os oprimidos e protegê-los e defender as mulheres de cor e minorias sexuais LGBT. Exatamente isso. É o básico da justiça social. Na cosmovisão bíblica, na justiça bíblica, é exatamente isso que está na Bíblia. Amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força. O que significa viver bem em obediência a tudo que Cristo ordenou, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aqui fala de vários, como pode
se dizer, né? Princípios bíblicos e os princípios dessa justiça social aí que cristãos progressistas que apoiam. Exatamente, é uma forma de tornar uma igreja inclusiva. Exatamente isso. Ela é totalmente marxista, não tem nada a ver com o cristianismo. Ela é a subversão do cristianismo. Aqui vou falar mais um aqui. Quem somos nós? Quem somos nós? Mas na justiça social e ideológica, os cristãos progressistas eles apoiam essa questão. Criaturas cuja identidade é determinada inteiramente de modo social. Somos produtos de nossa raça, sexo e identidade de gênero. Aqui a gente já está falando que apoia a igualdade de gênero. Na cosmovisão bíblica, né, no cristianismo real, nosso, nada que está na Bíblia, criações e portadores de imagem de Deus, um bom santo e amoroso, com dignidade inerente a avô imensurável. Uma das pautas que eles colocam, a justiça social, falando sobre contra o preconceito, contra o racismo. Por que tudo isso que é essa justiça social? Você quebra princípios. Você quebra Deus, família e princípio. Se você é cristão que defende a justiça social, você é contra casamento de homem com mulher. Você aceita casamento pessoas do mesmo sexo. Se você é cristão que apoia a justiça social, você apoia o fim da propriedade privada. Exatamente. É o fim da propriedade privada. Dá aos pobres e aquilo ali é do Estado. E é um assunto muito extenso. E você tem que pesquisar, você tem que ler. Já vou fazendo um resuminho para você. Justiça social não tem nada a ver com a justiça bíblica. Isso que já está disso aqui no livro. Sei que alguns aí não tem muito hábito de leitura. A gente não tem essa questão da polaridade, entender que a questão de esquerda existe. É um ótimo livro, é um livro cristão, da editora Vida Nova. Porque a justiça social não é justiça bíblica. É muito bom você comprar, você não tem aquela questão de ler, mas eu vou comprar para entender um pouco mais. Porque ela abre a sua mente, abre o horizonte, você tem um leque para você entender e defender a sua fé. Então, o livro aqui é muito complexo. Eu não tentar aqui a gente no canal a gente colocar alguns tópicos aí desse livro aqui, no causa dos direitos autorais, para a gente não ter problema aqui para derrubar o nosso canal aqui no YouTube. Mas é muito bom. E essa semana mesmo, faz aqui nem 2 dias, um amigo meu eu não cheguei a ler esse livro aqui ainda não. Ele foi numa conferência no interior de São Paulo, deixou esse livro aqui também. Falei que todo cristão precisa saber sobre justiça social. Esse livro ainda não cheguei a ler. Eu ganhei aqui faz uns 2 dias, né? Eu não cheguei a ler ainda. É um livro bom, de um pastor americano, né? Da pastora de ensino da Grace Bible Church, Jeff Johnson. Jeff Johnson. Esse aqui eu não conheço, eu não li ainda. Um amigo meu falou que você gosta muito desse assunto, está aprofundando nesse assunto. E vou tá estudando, aprofundando. É um assunto muito complexo e muitos cristãos têm muita dificuldade de entender esse livro. Se você procurar aí nos YouTube, você vai procurar um resumo desse grande livro aqui. Eu vou deixar na descrição. Você compra até no Mercado Livre. Muito ótimo, né? Para você tem essa curiosidade, tem essa dúvida e você tem consegue abrir os horizontes, entender e explicar isso para as outras pessoas que têm dificuldade, porque muitos cristãos acham que justiça social é de ajudar os pobres, mas não é. Exatamente ao contrário, ele é totalmente um cavalo de Troia. O objetivo de tudo isso é destruir o cristianismo, fazer a subversão, tornar uma igreja cristã, tornar uma igreja revolucionária. O marxismo, qual o objetivo dele? É inverter a ordem vigente. Então, deixar de ser pecado, romantizar o pecado, o certo ser o errado vira o certo. Então, é a inversão da Bíblia.
inversão dos valores até dentro do cristianismo. Se você está trocando justiça social, fazendo a subversão, tirando a justiça bíblica, colocando a justiça social. E você está invertendo as coisas, invertendo a ordem vigente do mundo, da cultura cristã. É para inverter a ordem. Isso que é um grande resumo para você possa entender. Tem gente aqui não tem essa dificuldade de entender esse negócio de marxismo, Karl Marx. É para você ter uma noção do perigo que a gente está passando. É uma ferramenta que vai te ajudar muito, né? Eu vou deixar aqui o livro aqui, vou deixar em descrição, você pode até comprar no Mercado Livre e compra e você possa entender, porque tem versículos aqui, referências bíblicas e tem aí várias denominações de igreja que estão defendendo, colocando referências bíblicas, defendendo o racismo, defendendo o preconceito dentro do cristianismo. Mas não é, é totalmente cavalo de Troia, que isso aí vai destruir, se continuar, vai destruir o cristianismo, a era cristã. Então vai acontecer a subversão do cristianismo. Eu espero que eu tenha feito um grande resumo para você entender qual é o grande perigo. E se você tem essa dificuldade, coloca aí o comentário aí no nosso canal, no nosso vídeo. Eu peço por gentileza, por favor, coloque o comentário. A gente quer aí as suas sugestões, esclarecer, tirar dúvida e que você possa compartilhar esse assunto para as outras pessoas também que têm a dificuldade para ter essa assimilação da questão se existe mesmo questão de esquerda ou não. Eu deixo aqui o canal, eu deixo aqui essa mensagem e você esteja aí curtindo, compartilhando o nosso canal. Que Deus abençoe sua vida e fique com Deus.